O nosso planeta surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos, mas os primeiros registros de seres vivos, especificamente micro-organismos, só começaram a aparecer a partir de 3,5 bilhões de anos. Só para vocês terem noção de quanto tempo é isso, a nossa espécie Homo sapiens surgiu há aproximadamente 300 mil anos. Ou seja, nós não somos nem um piscar de olhos na escala de tempo geológica. Mas saber quando os seres vivos surgiram é uma coisa, é algo que até dá para a gente estimar a partir de registros fósseis, registros geológicos, mas o problema é responder uma outra pergunta, é saber como a vida surgiu. Então nesse vídeo você vai saber a resposta para essa pergunta e descobrir muito mais sobre a origem da vida. Então já começa dando like, se inscrevendo no canal e bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu queria dizer aqui que todas as ideias apresentadas nesse vídeo são respaldadas nos conhecimentos científicos atuais sobre a origem da vida, mas elas não deixam de ter um cunho especulativo, já que não temos registros direto de como todo esse processo ocorreu. O que nós temos, na verdade, são várias hipóteses bem fundamentadas, baseadas em várias áreas do conhecimento, como biologia, química, física, geologia e muitas outras, que conseguem nos explicar como, a partir de moléculas simples, lá na Terra primitiva, foi possível o surgimento da vida. E a partir de todos esses estudos, nós conseguimos já aqui determinar que a vida como nós conhecemos surgiu a partir de matéria não viva. Na biologia existe um termo para isso. Quando falamos na formação da vida a partir de algo não vivo, estamos falando de abiogênese. Então, foi a partir da abiogênese que a vida surgiu. Analisando a etimologia da palavra, bio refere-se à vida, gênese refere-se à formação, à origem. E na biologia e em outras áreas, esse A no início da palavra tem o sentido de negação. E a gente pode dar vários outros exemplos de uso desse A no início da palavra para dar esse sentido de negação. Assexual, acelular, avascular e abiogênese. Então, se a palavra abiogênese tem o sentido de negação da formação da vida a partir de algo não vivo, a palavra biogênese, consequentemente, refere-se à formação da vida a partir de uma vida já existente. E nesse momento nós vamos esclarecer algumas confusões que surgiram ao longo da história a respeito desses dois termos. Lá na antiguidade, no século XVI, não se tinha muito conhecimento sobre todos os processos reprodutivos dos seres vivos. Era muito fácil analisar a reprodução de animais de grande porte, até mesmo das plantas, mas existiam alguns grupos, como vermes, sapos, insetos, sei lá o que não era tão fácil de entendermos como era que esses animais surgiam. Como você explicaria você deixar carnes em cima de uma mesa e depois de um tempo aparecer vermes? Ou então você estocar comida na sua casa e do nada aparecer um monte de rato nesse local? Para essa galera lá na antiguidade, esses seres vivos eram formados espontaneamente. Existia até receitas para criar alguns animais, como por exemplo você colocar uma roupa velha, suja, molhada num canto, perto de trigo, isso aí iria gerar ratos. Esses ratos se formariam a partir dessas roupas colocadas naquele local. Então, naquele tempo, muitos defendiam a biogênese, outros defendiam a abiogênese, cada um tinha seus argumentos para defender essas ideias e a partir disso surgiam várias disputas para ver quem estava certo. Entre os experimentos mais marcantes contra a abiogênese, contra a geração espontânea, a gente pode mencionar aqui um muito famoso de Francesco Redi. Esse experimento foi muito simples. Ele colocou pedaços de carne em alguns frascos de vidro, deixando alguns abertos e outros fechados. Depois de um tempo, os frascos que estavam com gases, eles sofreram a decomposição, mas não tinham vermes, enquanto que os frascos que foram deixados abertos apresentavam vermes. Esse experimento derrubou a ideia de que os vermes surgiam espontaneamente na carne, mas ainda assim não foi o suficiente para derrubar outros argumentos dos defensores da abiogênese. Outra disputa muito conhecida aconteceu entre os cientistas Needham e Spallanzani. Needham, defensor da abiogênese, e Spallanzani, defensor da biogênese. Basicamente, Needham preparou alguns caldos nutritivos, ferveu por cerca de 30 minutos e depois colocou em alguns frascos que eram fechados com rolhas e deixados em repouso por alguns dias.
Ao analisar esses frascos, depois de alguns dias, ele verificou a presença de micro-organismos e concluiu que esses micro-organismos surgiram espontaneamente dentro desses frascos, porque esses frascos apresentavam uma espécie de força vital dentro deles que conseguiram formar esses micro-organismos. E aí entra Spallanzani. Spallanzani refez esse experimento de Needham. Mas agora, ao invés de ferver esse caldo por 30 minutos, ele ferveu por 1 hora e, além disso, ele não fechou com rolhas, ele fechou hermeticamente com maçarico. E aí Spallanzani disse, tá vendo você? Você não ferveu tempo suficiente para matar esses organismos, enquanto que Needham retrucou. Meu irmão, você ferveu demais, acabou matando a força vital que estava dentro desses frascos e, ao fechar hermeticamente, você impediu a passagem de ar para dentro desses frascos, fazendo com que os tornasse impróprio à vida. Spallanzani então refaz os experimentos. Depois ele quebra os frascos, expondo eles ao ar e então os micro-organismos aparecem. Toda essa confusão durou por muito tempo, até que em 1864 Louis Pasteur trouxe uma nova abordagem que acabou confirmando de vez a biogênese e derrubando a geração espontânea, derrubando a abiogênese. Pasteur basicamente adaptou o experimento de Spallanzani. Ele ferveu as soluções nutritivas em balões com o pescoço em forma de S, onde permitia a passagem de ar, mas impedia a entrada de micro-organismos. Ou seja, a contaminação nesse tipo de dispositivo só acontecia quando esses balões eram quebrados ou quando o líquido que estava lá dentro entrava em contato com a curva do pescoço que estava cheia de micro-organismos. E a partir desse experimento de Pasteur, a hipótese da biogênese, da formação de um ser vivo apenas a partir de outro já existente, ganhou mais força no campo científico. Mas aí, jovem gafanhoto, você pode me perguntar, se a teoria da biogênese é a mais aceita, por que, Gabriel, no começo você falou que a vida surgiu a partir de matéria não viva, a partir da abiogênese? Muito simples. Porque a biogênese sugere que os organismos só surgem a partir de organismos já existentes. Mas então, como o primeiro organismo surgiu? E é aí que entra a abiogênese, porque provavelmente o primeiro ser vivo surgiu a partir de matéria não viva. E é isso que nós vamos ver agora. Antes de entender como a vida surgiu a partir da matéria não viva, é preciso primeiro compreendermos alguns pontos. O primeiro é que a vida surgiu há cerca de 3,5 bilhões de anos, como eu mencionei. Mas o que é interessante de nós falarmos aqui é que aquela Terra primitiva daquele tempo era completamente diferente da nossa Terra atual. A começar pelo ar que nós respiramos. Segundo algumas hipóteses, não existia gás oxigênio na Terra primitiva. Ou, se ele existisse, era em concentrações baixíssimas. Então, os primeiros seres vivos provavelmente surgiram em um ambiente anaeróbio. O oxigênio que nós respiramos só começou a se acumular na atmosfera há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás, com o surgimento dos primeiros seres fotossintetizantes, como as cianobactérias, que começaram a partir da fotossíntese a produzir oxigênio e a levar esse oxigênio para a atmosfera. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Basicamente, a atmosfera da Terra primitiva era composta de vapor de água, metano, amônia, hidrogênio e gás carbônico. E como é que nós sabemos disso? Para explicar melhor, vamos falar um pouquinho de história e de química. Na década de 1920, o químico russo Oparin e o britânico Haldane, eles de forma independente formularam a hipótese de que a Terra primitiva era um ambiente redutor, um ambiente onde foi possível a formação de moléculas orgânicas complexas a partir de moléculas simples. Mas o que é um ambiente redutor? Para entender melhor isso, a gente pode imaginar a história do nosso planeta dividida em dois momentos. Um momento sem a presença do oxigênio na atmosfera e outro momento
com o oxigênio na atmosfera. De acordo com Oparin Haldane, a atmosfera primitiva era altamente redutora porque não tinha presença de oxigênio livre na atmosfera. E o que isso significa? O oxigênio é um agente oxidante muito forte. Se o oxigênio tivesse presente na Terra primitiva, ele teria oxidado, ou seja, destruído os compostos orgânicos que estavam se formando naquele momento, impedindo, por aí, o surgimento das primeiras células lá na sopa primordial, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, segundo Oparin Haldane, como a Terra primitiva não apresentava gás oxigênio livre, isso acabava facilitando o surgimento de moléculas que eram importantes para o surgimento da vida, como aminoácidos e outras essenciais, como os nucleotídeos, que são os bloquinhos construtores do nosso DNA e do RNA. Naquele período, todos esses compostos orgânicos que estavam se formando nos oceanos, nos corpos d'água lá da Terra primitiva, eles formavam uma espécie de caldo nutritivo, que foi carinhosamente apelidado de sopa primordial. Esse monte de nutrientes, combinado com a adição de energia através de raios, de radiação ultravioleta, ou até mesmo do próprio calor da Terra, com o tempo foi o responsável pelo surgimento das primeiras formas de vida. Em 1953, Miller e Urey testaram a hipótese de Oparin Haldane sobre a Terra primitiva. Eles fizeram em laboratório um ambiente fechado, onde adicionaram os gases que provavelmente estavam lá na Terra primitiva, como o metano, a amônia, o vapor de água, hidrogênio. E a esses gases eles submeteram a descargas elétricas para simular os raios que a Terra sofria naquele tempo. E a partir desse experimento foi possível o surgimento de aminoácidos, que são os bloquinhos construtores de proteínas. Então, a partir desses gases interagindo com essas descargas elétricas, foi possível produzir compostos orgânicos como aminoácidos. E aí, o ponto apresentado nesse experimento foi que é possível o surgimento de moléculas mais complexas a partir de moléculas simples, corroborando a ideia da sopa primordial apresentada por Oparin Haldane. Ou seja, a nossa atmosfera atual é oxidante, é rica em oxigênio e tende a destruir moléculas orgânicas antes que elas possam se acumular. Já o ambiente redutor, como foi o proposto por Oparin Haldane, facilita a produção de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Além desses experimentos de Miller e Urey, surgiram outros estudos, principalmente estudos geológicos, mencionando que a Terra primitiva ela não era nem oxidante nem redutora, ela seria algo mais neutro. Mas mesmo nessas condições neutras, onde os principais componentes dessa atmosfera seriam dióxido de carbono e nitrogênio, ainda assim se tornava possível a formação de compostos orgânicos. Mas no fim, todas essas hipóteses nos mostram que lá na Terra primitiva se tornava possível o surgimento de moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples. Além dessas hipóteses apresentadas aqui, surgiram outras hipóteses alternativas, como, por exemplo, mencionando que o surgimento da vida pode ter acontecido em fontes hidrotermais, no fundo oceânico, ou até mesmo a hipótese da panspermia, onde menciona que esses primeiros compostos orgânicos, eu não estou falando ainda de vida, e sim de compostos orgânicos, eles teriam surgido a partir de meteoritos que caíram na Terra, levando essa questão para fora do nosso planeta, né? Mas, inclusive, essa ideia é respaldada porque já foi encontrado meteoritos com a presença de compostos orgânicos, né? Mas, por fim, todas essas hipóteses serviu para mostrar que lá na Terra primitiva era possível o surgimento de moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples, e essas moléculas mais complexas serviram de precursores para a formação das primeiras células, que é o que nós vamos ver agora. Mas então, agora que nós entendemos que foi possível a criação de moléculas complexas através de moléculas simples lá na Terra primitiva, agora fica a questão: como é que a vida surgiu a partir disso? E para a gente responder essa pergunta, nós precisamos entender que todos os organismos, por mais diferentes que eles pareçam, eles compartilham três estruturazinhas básicas: lipídios, proteínas
e ácidos nucleicos. Os lipídios são responsáveis por formar as membranas e delimitar o que é fora e o que é dentro, delimitar o meio exterior do meio interior. As proteínas executam as funções biológicas, elas apresentam funções estruturais, funções de transportes e também de reações químicas. E os ácidos nucleicos, que são os DNAs e os RNAs, são responsáveis por guardar e transmitir a informação genética. Imagina que lá na sopa primordial da Terra primitiva, todas aquelas moléculas orgânicas estavam lá dispersas no caldo nutritivo. Não existia nada que as mantivesse juntas para formar um sistema organizado, um sistema coeso. Ter moléculas isoladas, dispersas aleatoriamente, não é o mesmo que ter vida. A vida requer organização, estruturação, ela requer interação entre substâncias e, claro, outras coisinhas mais. Então, dessa tríade que eu falei anteriormente, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, existiu uma peça importante que entrou em jogo nesse momento, que foram os lipídios. Os lipídios são considerados por muitos o componente mais importante nesse processo inicial da formação das primeiras células, da formação das protocélulas, porque os lipídios apresentam uma característica bastante interessante. Quando eles estão no meio aquoso, eles se auto-organizam espontaneamente, formando uma espécie de vesícula, que são pequenas bolhas com membranas muito parecidas com as membranas plasmáticas das células atuais. O mais interessante é que todo esse processo acontece naturalmente, sem a presença de outras moléculas. Isso é apenas lei da física. Se você analisar a estrutura do lipídio, ele apresenta uma cabeça que gosta de água. É uma parte hidrofílica. E também ele apresenta perninhas que não gostam de água, ou seja, são hidrofóbicas. Quando eles se encontram em meio aquoso, eles se organizam de uma forma onde todas essas cabeças elas vão estar no meio externo, interagindo com a água, e a parte hidrofóbica que não gosta vai estar protegida. Mas qual é o grande lance nisso tudo? O grande lance é que essas bolsas lipídicas, elas conseguiram formar estruturas bem delimitadas que conseguiram dividir o meio interno para o meio externo. E essas estruturas nós podemos inclusive chamar de protocélulas. Dentro dessas estruturas, as moléculas lá na sopa primordial, elas poderiam interagir de maneira mais controlada, de maneira mais específica, aumentando as chances de certas reações químicas acontecerem dentro desses espaços, dentro dessas bolsas lipídicas. Bom, então, até aqui, o que nós vimos foi como os primeiros compartimentos formados por membranas lipídicas surgiram. Só que, até esse momento, nós ainda não temos a formação de uma célula viva propriamente dita. Ainda faltam outros componentes, como o material genético dessa célula e todo o maquinário enzimático para que ela realize suas funções. Falando primeiro sobre como esse material genético foi formado, existem algumas hipóteses muito interessantes. Acredita-se que foi a partir do RNA que os primeiros sistemas replicantes surgiram, porque essas moléculas tinham a capacidade de se replicar e de guardar o material genético dentro das vesículas lipídicas que as carregavam. E o principal, essas moléculas de RNA, além de se duplicar, de guardar informação, elas também funcionavam como uma espécie de enzima. E aí você pode me perguntar, como é que esse RNA surgiu? Alguns estudos mostraram que os bloquinhos que constroem os RNAs, que são os nucleotídeos, ao reagir com certos minerais como argilas, tipos específicos de argilas, eles conseguiam construir estruturas mais complexas, que seriam o RNA. Então, essas interações de certos minerais, como a argila, com os nucleotídeos, formavam RNAs. E esses RNAs eram englobados pelas vesículas lipídicas presentes naquele ambiente. O mais interessante é que essas moléculas de RNAs dispersas nesse meio, ao ser englobada por essas vesículas lipídicas, elas começaram a interagir entre si a ponto de formar os primeiros sistemas autorreplicantes. Essas protocélulas conseguiam crescer em tamanho, absorvendo mais nucleotídeos e mais lipídios, e além do crescimento, elas conseguiam se duplicar. Ou seja, foi aí a origem dos primeiros sistemas autorreplicantes
que seria um dos primeiros passos rumo à vida. Com o tempo e a evolução agindo em todo esse processo, aconteceu naturalmente a transição para a substituição do RNA pelo DNA como molécula encarregada de armazenar informação genética. Isso se deu por vários motivos. A molécula de DNA é uma molécula muito mais estável e muito mais fidedigna na replicação, trazendo uma série de vantagens para a formação da vida. E naturalmente, como eu falei, a partir de tempo e evolução agindo em todo esse processo, surgiu também as proteínas, que são muito mais eficientes e variadas nas funções celulares e acabaram substituindo essas funções que antes eram dadas a esse RNA. Isso criou um sistema bastante redondinho e complexo, onde o DNA guardava a mensagem, o RNA copiava e levava a mensagem e as proteínas executavam as funções celulares. E agora sim nós temos o surgimento de um sistema bem elaborado e complexo que permitiu o surgimento das primeiras células primitivas, as células procariontes. E a partir daí, abriu-se caminho para o surgimento de outras estruturas ainda mais complexas, através de processos evolutivos, que culminou no surgimento, por exemplo, de células eucarióticas e também de organismos multicelulares. E foi assim, ou mais ou menos assim, que a vida surgiu. Pelo menos é isso que fala as principais hipóteses a respeito da origem da vida. Como vocês viram, todas bem fundamentadas, mas ainda assim de cunho especulativo, envoltas de mistério que nos mostra a cada descoberta mais um pequeno detalhe sobre a nossa origem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Esse foi o pontapé inicial para uma série de vídeos que eu vou trazer sobre esse assunto. Eu ainda quero trazer vídeos sobre os primeiros seres fotossintetizantes, sobre o que os registros fósseis nos mostram a respeito da origem da vida, como toda essa complexidade foi possível, teoria da endossimbiose. Tem uma série de coisas que eu quero trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o gostei, se inscreve no canal, manda esse vídeo para um amigo e, claro, comenta aqui o que é que você achou. A gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigado.